Queridos irmãos, boa noite. Que a graça de Jesus, nosso Salvador, permaneça sobre vocês. Nesta reunião solene, festiva, de tão grande alegria, como é agradável ouvir do pastor Hugo que há entre nós muitos queridos visitantes, convidados que aceitaram a oferta para estarem conosco nessa noite. E certamente, assim como aconteceu comigo, você visitante deve ter observado os belos cânticos, as pessoas que aqui estão muito bem vestidas e esse ambiente muito bem cuidado. E é possível que algumas pessoas sintam-se tentadas a pensar: este lugar não é para mim. Essas pessoas me parecem tão bonitas e tão bem instruídas e tão decididas que eu me sinto tão pecador, tão pequeno. É possível que alguém pense: eu me sinto, por tudo que tenho feito e pensado, tão sujo para estar num lugar como esse. Se você foi tentado a pensar assim nessa noite, deixe-me te dizer que o que torna tudo especial nesse lugar é a presença de Jesus. Se Jesus pudesse, e isso não é possível acontecer, ser retirado da vida dessas pessoas, o que sobraria aqui seria um amontoado de gente condenada eternamente, porque sem Cristo, este é o destino de todo homem. Eu quero convidar você a olhar para além dos nossos irmãos queridos, belos, que cantam tão bem, que nos servem com tão grande amor, e a perguntar-se por que essas pessoas são assim. Porque elas estão reunidas aqui de modo tão ordeiro, tratando de assuntos tão especiais, porque elas são cheias de viva esperança, e porque neste lugar há um ambiente que difere de tudo mais que conhecemos. É Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para aquilo que Jesus tem realizado nestas vidas, nesta igreja. E meus irmãos, eu digo isso com muita alegria, porque tenho observado vocês, como vocês nos recebem bem, como servem com amor, como adoram a Deus com vivacidade, como se calam reverentemente diante da palavra de Deus que é pregada. Eu rogo a Deus que faça prosperar mais e mais, como Ele já tem feito, a Igreja Batista Plenitude. Rogo a Deus que sustente o seu servo, pastor Hugo, e todo o colegiado de ministros dessa igreja, pastor Igor, o ministro Adson. Rogo a Deus que os irmãos continuem amando esses obreiros que os irmãos escolheram, continuem valorizando. Meus irmãos, é um dom de Deus a sua igreja, a indicação de obreiros fiéis. É adorno do Senhor para a sua obra, encontrarmos homens tementes a Deus, que creem que a palavra de Deus é verdadeira, e que é um privilégio viver para servir o povo de Deus. Oro ao Senhor para que os irmãos continuem olhando para Cristo, e como cantaram nessa noite, caminhando para Jerusalém, o destino eterno dos salvos. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler, meus irmãos, Isaías 43, versos 10 e 11, eu lerei esses dois versículos, e depois quero ler com os irmãos João 5,39, 3 versículos, 2 do Antigo Testamento, 1 do Novo Testamento. Eu lerei primeiro Isaías 43, versos 10 e 11, e depois lerei com os irmãos João 5,39. Vamos ficar em pé? Diz assim a palavra de Deus: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
Vamos ler juntos? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Senhor amado, aqui está o cenário perfeito para a atuação do Senhor. A tua palavra poderosa diante dos nossos olhos. Aqui temos o teu santo livro ao nosso dispor. O teu Santo Espírito trabalhando em corações, iluminando mentes para que compreendam e amem a tua verdade. O teu povo, a tua igreja, que deseja ouvir a tua voz pela ação do teu Espírito, enquanto o Evangelho é exposto. Ajuda-nos, Senhor. Ajude este pregador a calar-se diante do Senhor, esconder-se atrás da tua cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é uma longa e bela carta de amor do Criador por sua criação. Uma cena de um tribunal é pintada pelo profeta Isaías. Quem é Isaías? Um profeta que, da parte de Deus, foi responsável por dizer à nação escolhida pelo Senhor no Antigo Testamento para, por meio desta, espalhar sua luz entre todos os povos da terra: vocês têm pecado contra o Senhor. Isaías recorda a graça de Deus na formação e na preservação daquele pequeno e frágil povo. Mas também é usado por Deus para dizer: vocês têm provocado a ira de Deus. Vocês têm pecado contra o Senhor, de tal modo que a conduta de vocês, aquilo que vocês têm priorizado, e o envolvimento com os falsos deuses, ídolos dos povos vizinhos, tem feito com que o Senhor reprove vocês. Por esta razão, Deus tem castigado vocês. No povo de Deus, havia gente dizendo que não conseguia compreender tão grande ira da parte de Deus. De algum modo, faziam questão de se esquecer da santidade do Senhor. Deus não apanhou Israel em surpresa, porque ele se revelou em sua santidade e disse que ele abandonaria o seu povo, se o seu povo abandonasse os seus preceitos santos. Então Isaías é chamado por Deus agora para falar do julgamento desta questão. Se ele, o Deus do povo, abandonou o seu povo e tratou esse povo injustamente, ou se o povo de Deus abandonou o Senhor e se envolveu com a injustiça humana. Uma cena de tribunal é apresentada. Israel e outros povos são chamados para depor diante dessa questão. O Deus que se revela em amor em sua palavra, permite ao seu povo que compreenda as razões dele, do Deus santo, amoroso e fiel. Mas também ele pergunta a Israel: há injustiça da minha parte em reprová-los e em puni-los? Ou vocês precisam reprovar os caminhos que têm aceito facilmente? Notem, irmãos, no verso 9, Isaías 43, 9, quando Deus usa o profeta para dizer: todas as nações, congreguem-se, convoco vocês para uma reunião solene, e todos os povos se reúnam. Quem dentre vocês pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. O Senhor chama Israel para ser sua testemunha. O Senhor diz: não há em Israel quem diga que eu estou sendo pesado, que há dureza da minha parte em reprovar o meu povo. Então eu chamo este povo como minha testemunha. Verso 10,
É o texto que lemos inicialmente. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu escolhi um dia vocês para me servirem, portanto, vocês me conhecem, visto que eu me revelei, eu amei vocês e me apresentei a vocês. Ora, quero então convidar vocês para que sejam as minhas testemunhas, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, eu não mudei. Se eu não mudei, e eu chamo vocês para verificarem a nossa história, eu como Deus de vocês, vocês como meu povo, eu sendo Senhor, vocês sendo servos, quem será que mudou? Antes de mim, Deus nenhum se formou. Não existiu outro Deus que justificasse vocês me abandonarem. Não existe um outro Deus que possa me substituir, porque todos os deuses dos povos que chamo para este tribunal são invenções da mente do homem. Eles foram criados à semelhança do homem. Eles refletem o jeito de ser do ser humano. Antes de mim não existiu Deus, e depois de mim não haverá. Pergunto a vocês, por que vocês me abandonaram? É nesse capítulo, irmãos, que o Senhor detalha a razão da sua reprovação a Israel. Notem a partir do verso 22 do capítulo 43, quando o Senhor diz, verso 22, não me tens invocado, ó Jacó. E que declaração dura, mas te cansaste de mim, ó Israel. O que o Senhor diz é, vocês se cansaram de vivenciar um relacionamento comigo, de tal modo que deixaram de invocar o meu nome. Verso 23, vocês deixaram de sacrificar a mim. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Verso 24, vocês nada compraram para prestarem culto ao meu nome. O que vocês fizeram? A segunda parte do verso 24, irmãos, expõe a ferida no coração do Senhor. Eu utilizo essa poesia porque Deus é uma pessoa divina, e Ele se entristece com os pecados da humanidade. O Senhor diz nesse verso 24, vocês me deram trabalho com os seus pecados, e me cansaram com as suas iniquidades. Eu, verso 25, eu mesmo, apesar de ter sido rejeitado por vocês, apesar de ter sido desafiado com os pecados de vocês, me apresento agora nesse tribunal para que fique claro, a minha repreensão se justifica por conta da grande pecaminosidade do meu povo, mas eu sou o mesmo Deus. Lembrem-se disso, nunca existiu outro Deus e jamais existirá. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Eu sou aquele que pode apagar as transgressões por amor do meu nome, porque eu amo vocês e sou um Deus amoroso. E dos pecados, dos arrependidos, não me lembro jamais. Olhem mais à frente, irmãos. Verso 26, em meio a toda essa argumentação, o Senhor diz, desperta a minha memória. Vamos prosseguir conversando nesse tribunal, entremos em juízo. Israel, agora que eu disse, vocês pecaram, agora que eu reafirmei que eu não pequei, pelo contrário, falei do meu amor e disse, se houver arrependimento e quebrantamento, mais uma vez manifestarei o meu amor a vocês. Pergunto a vocês, quais são as razões de vocês? Digam-me, em que falhei? Digam-me, qual palavra minha caiu por terra? Digam, para que possas justificar-te. Verso 27, teu pai primeiro pecou, e os teus guias, os teus líderes, os teus referenciais espirituais prevaricaram contra mim, em conhecendo a minha lei, desprezaram a minha vontade, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Meus irmãos, após uma série de argumentos da parte do Senhor, Deus então está estabelecendo para Israel, vejam bem, vocês se esqueceram de mim e da minha palavra, mas eu não me esqueci de vocês. E aqui nós encontramos graça na palavra de Deus. O livro de Isaías tem sido chamado de o Evangelho do Antigo Testamento.
porque apresenta com clareza a promessa da vinda de um Redentor, de um Salvador, porque diz de como ele seria, o que ele faria, como ele viveria e até como morreria. Jesus, ao vir a este mundo, apresentou-se exatamente como o Messias profetizado, inclusive no livro do profeta Isaías. Neste capítulo, especialmente nos versículos lidos inicialmente, o Senhor está enviando consolo ao seu povo, dizendo: vejam bem, vocês pecaram contra mim. Vocês me ofenderam gravemente com os seus pecados. Vocês me rejeitaram, mas eu continuo sendo o mesmo Deus amoroso. Isaías 43:3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. O Senhor diz: eu mesmo utilizarei do meu poder para livrá-los da opressão da Babilônia. Eu utilizarei da Pérsia. E mais, depois de ter feito isso, eu reunirei vocês mais uma vez. Verso 5, Isaías 43:5. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. No contexto dessas profecias, meus irmãos, o Senhor diz: em breve darei livramento a vocês. Livrarei vocês de um inimigo que se apresenta poderoso, a Babilônia. Sem que vocês tenham que fazer qualquer coisa, eu levantarei o rei da Pérsia para fazer frente à Babilônia. Esse é o livramento prometido para os dias de Isaías. Mas aqui nessa profecia, quando o Senhor diz que Ele é o Salvador, Ele está também falando ou apontando para um livramento definitivo, um livramento futuro. Quando o Senhor diz: fora de mim não há salvação ou não há Salvador, Ele está apresentando, revelando, desnudando o seu amor por seu povo. Pois bem, meus irmãos, Jesus veio, cumpriu toda a Escritura, viveu de modo santo, morreu após ter sofrido um julgamento injusto e ter sido martirizado cruelmente. Ressuscitou, vivo está. Ele cumpriu as Escrituras. Ele é o cumprimento dessa promessa do Senhor ao seu povo: eu tenho salvação para vocês. Eu quero convidar você a olhar para Jesus Cristo enquanto você olha para essa promessa do Senhor. Nos dias de Jesus, quando foi necessário dizer àqueles que ouviam Jesus: examinem as Escrituras, leiam com cuidado, meditem, conheçam as Escrituras atentamente, procurem saber o que as Escrituras estão dizendo, porque nelas vocês encontrarão vida eterna, e estas Escrituras falam de mim. Muitos judeus tinham muita dificuldade em reconhecer que Jesus é este Salvador prometido. Observem agora no capítulo 5 de João, quando no verso 22, Jesus está dizendo que o Pai confiou todas as coisas ao seu Filho Jesus. No verso 26, o Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que está sendo dito é: Deus se revela amorosamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo em carne para demonstrar à humanidade o grande amor do Criador por sua criação. Vejam o verso 38. Não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vocês ainda, dizia Jesus aos judeus, não creem naquele que o Deus de Moisés enviou. O próprio Deus veio a esse mundo em nome de si mesmo. Verso 42. Não tendes em vós, entretanto, o amor de Deus. Porque vocês, ao olharem para a profecia de que viria redenção e salvação para Israel, não conseguem enxergar que essa redenção sou eu, dizia Jesus, o Filho de Deus. Vocês não conheceram ainda o amor de Deus revelado ao máximo na pessoa de Jesus.
verso 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então eu quero convidar você a lembrar da primeira declaração desta exposição. Logo depois de lido o texto bíblico, eu disse a você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma longa, escrita por quase 2000 anos, e bela carta de amor do Criador por sua criação. No passado, o Senhor disse ao seu povo: eu mesmo, por amor do meu nome, porque não mudo, darei a vocês redenção, libertarei vocês da condenação, eu darei a vocês salvação. E o Senhor cumpre com clareza esta promessa na pessoa de Jesus, que é o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Olhe para Lucas, no capítulo 24, em especial o verso 25. Lucas 24, 25. Jesus disse: aqueles que, tendo visto que ele, Jesus, ressuscitou, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Assim como Jesus disse à sua audiência: Moisés escreveu de mim. Quando Moisés disse: se do alto, se da parte de Deus viesse um profeta superior a mim, a Moisés. Moisés estava falando da vinda do próprio Deus, inspirado pelo Senhor, é o que ele disse. Aqui agora Jesus diz a gente que caminhou com ele, ressurreto, e que não estava conseguindo ver Jesus, crer em Jesus, reconhecer o cumprimento da promessa de Jesus, de que ele, o templo santo, seria destruído, isto é, o corpo morto, mas seria reedificado em 3 dias, isto é, ressurreto. Jesus diz: vocês são nécios, vocês são tardos, vocês são duros de coração, para crerem naquilo que os profetas têm dito. No verso 27 de Lucas 24, Jesus, começando por Moisés, passando por todos os profetas, inclusive Isaías, expunha-lhes o que a seu respeito, o que a respeito dele, Jesus, o Salvador prometido a Israel e ao mundo, constava em todas as Escrituras. Ainda em Lucas 24, 44, Jesus, explicando a palavra de Deus, diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Observem, irmãos, o amor que Deus revela em sua palavra, ao dizer da visão de um Deus que enxerga todas as coisas antecipadamente. Israel agora, nesse momento do ministério de Isaías, necessita de um livramento. Não há saída para Israel, um povo que está sob o olhar atento do opressor babilônico. Pois bem, livrarei vocês, mas entendam que o grande livramento, a eterna salvação, a verdadeira redenção ainda virá. Ela veio na pessoa de Jesus. Olhem para a palavra de Deus, irmãos. Se os judeus tivessem amado a palavra de Deus mais do que a si mesmos, mais do que a própria tradição daquele povo, mais do que os seus preceitos, que se confundiam muito com certos paradigmas, até da vida social, eles teriam encontrado Cristo na Escritura, porque Jesus Cristo está revelado sobejamente na palavra. Jesus é a chave da Escritura, e nós dizemos isso em nossa declaração doutrinária. O resumo daquilo que esta igreja crê, o nosso documento de fé diz assim: nós cremos que a Escritura deve sempre ser interpretada à luz da pessoa e da obra de Cristo.
Olhem para a palavra de Deus, irmãos, sempre com os óculos da fé, enxergando Cristo, e os irmãos verão Jesus Cristo em toda a Escritura, como a cumieira, como a linha mestra, como a pedra principal da construção, e isso nos é dito na palavra de Deus. Vejam o que Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, diz em 1 Coríntios 8, verso 1. No finalzinho desse versículo, ele diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E qual é a avaliação que faço da minha vida, irmãos? E quando você ouve, por exemplo, um sermão que parece duro, saiba que o pregador sofreu em dobro, porque ele percebeu a dureza do sermão quando preparou e depois quando comunicou à igreja. Então, primeiramente eu me pergunto, onde está Jesus na minha crença? Algo que eu professo, eu que fui criado em igreja batista, uma vida inteira. Os meus pais se converteram a Cristo quando eu tinha poucos meses de nascido. Então eu mesmo não sei falar de uma época em que a minha família não era uma família de crentes em Jesus. Meus irmãos, eu me investigo constantemente em oração, peço ao Senhor que prove o meu coração, porque eu quero saber onde está Jesus em meio a tudo aquilo que já aprendi, as coisas que pratico e que até reproduzo, porque recebi de gente fiel ao Senhor. O amor edifica, o saber ensoberbece. Que Deus nos permita olhar o amor dele na Escritura e encontrarmos aquele que é o amor encarnado, Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 14, o mesmo Paulo, que em algum momento zeloso da Escritura, acreditando servir a Deus com excelência, matou, isto não é possível, mas ele pensou assim, em nome de Deus. Matou irmãos nossos, concordou com o martírio de um homem temente a Deus, Estevão. Diz a palavra de Deus que esse homem, depois de ter sido encontrado por Cristo no caminho para Damasco, foi transformado, reconheceu a soberba do seu conhecimento duramente encaixotado no grupo ao qual pertencia. E ele passou a amar a Cristo, que teve misericórdia dele e se apresentou cheio de graça. Esse homem, irmãos, transformado pelo Senhor, em 2 Coríntios 3, 14, diz, os sentidos deles, os sentidos daqueles que são parte do povo de Israel, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Eles leem a palavra, mas há um véu da tradição, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É Jesus quem diz, examinem a Escritura. Vocês querem enxergar o amor de Deus por vocês? Examinem as Escrituras. E aqui, de modo imperativo, ele utiliza um verbo em que diz, estudem, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. A Escritura, não tenho dúvida, é uma longa e bela carta de amor do Criador por sua criação. Ele criou, deu à sua criação esse mundo belo. Depois de toda a ação indevida do ser humano, nós ainda olhamos para o pôr do sol em São Luís e dizemos como Deus é grande, que beleza. Nós olhamos, pastor Hugo, para o mar e dizemos como Deus é extraordinário. Nós olhamos para um pássaro guará vermelhinho e dizemos como Deus tem bom gosto. Ele pintou
Uma ave com essa cor que rouba a atenção. Em meio a tudo que enxergamos, nós olhamos para aquela ave e dizemos: como Deus é criativo. Depois de tudo que Ele fez, a humanidade se afastou do Senhor, escolheu pecar contra o Senhor. Diz a palavra de Deus que na antiguidade, nos dias de Noé, todas as imaginações dos pensamentos do coração do homem eram só maldade continuamente. Parece redundância, não é. É o jeito da literatura bíblica dizer: não sobrou nada de bom. Com tudo isso, irmãos, o Senhor graciosamente, não devendo satisfações a ninguém, porque Ele é o Criador, reúne o seu povo e diz: pequei em quê? O meu pecado está em amar vocês, pois bem, amo vocês e darei a vocês uma grande salvação. E essa grande salvação é Jesus. Olhem para a Escritura, irmãos. Quando Jesus diz: a Escritura testifica de mim. Para nós os cristãos, vale a pena olhar na Escritura. O grande profeta, a palavra de Deus diz que dele Jesus falou: entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que ele. Tão grande a fidelidade dele ao Senhor. João o Batista. Note bem, irmãos, na Escritura não há o relato de um sinal, um milagre realizado pelo Senhor por meio de João Batista. Examine a Escritura, não existe. O que João Batista fez? Ele pregou com fidelidade a palavra de Deus. Ele foi capaz de confrontar gente poderosa em seus dias e dizer: raça de víboras, quem foi que deu essa aula equivocada para vocês, de que vocês podem negociar com Deus? Vocês precisam produzir frutos de arrependimento para que Deus os aceite. Vocês precisam abandonar essa prática tão antiga e infrutífera, que é dizer: nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: esse homem, João Batista, é o maior dentre os homens, porque ele amou ao Senhor de tal modo que ele pregou a palavra do Senhor com fidelidade. Você sabe o que Jesus ouviu de João? Esse homem de Deus, João Batista, ao ver Jesus, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece a fazer os seus cálculos agora. Um homem crente, que lia a Escritura incansavelmente e pregava a Escritura, ao enxergar Jesus disse: é esse de quem a Escritura diz, aquele que vai nos salvar, o Cordeiro Santo de Deus, em quem não há mácula, em quem não há pecado. Aqueles que andaram com Jesus por longos 3 anos disseram: não há pecado nele, na boca de Jesus não há engano, ele é perfeito, ele é Deus. Alguns que de início não concordaram que ele poderia dizer que é um com o Pai, alguns dos seus irmãos, filhos de José e Maria, ao fim creram nele, e houve até um que se tornou um apóstolo do Senhor, que morreu por Jesus, que amou a Jesus. Meus irmãos, João Batista testemunha de Jesus como Messias, a salvação que por amor da parte de Deus foi apresentada à humanidade. Os milagres de Jesus, relatados por muita gente em diferentes lugares, gente até que não era discípulo de Jesus, ou que não estava no colegiado apostólico, e que escreveu sobre Jesus com fidelidade, gente que se achegou a Jesus, como Marcos, o nosso Deus e Pai, que de Jesus disse no seu batismo no Jordão: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ao olhar para a Bíblia, você verá a mais longa e a mais bela carta escrita pelo Criador para falar do seu amor à sua criação. E a maior notícia, e a maior evidência desse amor, e a maior declaração do amor de Deus por aqueles a quem Ele tem amado, é que Ele mesmo, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus e veio a esse mundo para salvar você da condenação eterna. Olhe para a Escritura, você verá Jesus. O nosso saudoso, claro, falecido há alguns séculos, irmão Martinho Lutero, disse o seguinte: não há nenhuma palavra na Bíblia que seja extra crucem,
2 palavrinhas em latim, que possa ser entendida sem referência à cruz, fora da cruz. Lutero disse: leia de Gênesis a Apocalipse a Bíblia, e é o enredo cujo ponto fulcral está na cruz de Jesus. Porque toda a Bíblia é a revelação da história do amor de Deus pela humanidade, é a apresentação do plano eterno de salvação. Se a Bíblia é a história do amor de Deus, a grande notícia é: Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, meus irmãos, é o amor revelado na palavra de Deus, porque Ele é o Deus que sempre existiu. Voltando à profecia de Isaías, pergunto a vocês: se antes do Deus de Israel nenhum outro Deus existiu, e se não é possível que exista um outro Deus criador, soberano, depois dele, quem é esse que diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, se não for o próprio Jesus? Acerca dele, João, no capítulo 1 do Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, a palavra encarnada, Jesus, e o Verbo estava com Deus lá no princípio, e o Verbo era Deus. Quem estava no princípio quando tudo foi criado? Quem conduziu o povo de Deus na saída do Egito para Canaã? Quem esteve com os servos do Senhor na fornalha de fogo, ou na cova dos leões, como Daniel? Jesus lá estava, irmãos, porque Ele é o Deus que sempre existiu. João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em João 1,14 é dito que esse Verbo se fez carne. Deus se fez carne, encarnou, assumiu a forma de homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor e de verdade, cheio de graça. Ele fez isso não porque precisava, mas porque a humanidade perdida precisava. Ele se fez carne e veio habitar entre nós na pessoa de Jesus, porque Ele nos amou e trouxe-nos a verdade, a boa nova dos céus, e vimos então a sua glória, a glória como o único que é igual ao Pai, o unigênito do Pai. Nós estamos falando, portanto, de um amor que se revela no Deus que sempre existiu, Jesus. Jesus é o Criador e o sustentador da vida. Portanto, Jesus é o Criador e é quem sustenta a humanidade. Olhe para aquilo que muitos dos cientistas dos nossos dias têm escrito sobre aquilo que pensam ser a causa da origem desse mundo. Muita gente que não frequenta a igreja, que não declara ter aderido a uma religião que diz: olha, depois de ter investigado aquilo que está à nossa volta, concluímos que do ponto de vista intelectual é viável dizer que somente uma mente brilhante, criativa e poderosa poderia ter criado tudo isso que existe. Somente uma mente elevada poderia ter desenhado o ser humano com as suas células, com as suas veias, com os seus órgãos que funcionam de modo espantoso. Ele é o Criador e o sustentador dos povos. Ele criou, portanto, um plano para redimir o homem que um dia pecou contra Ele e, portanto, se afastou dele. Jesus não é apenas esse Deus que sempre existiu, mas é o Deus que se revelou em amor. Olhe mais uma vez para a palavra de Deus, aquilo que lemos, e você verá que Jesus é o Deus que se revelou em amor quando, como eu disse, o seu povo, na casa do opressor, clamando por libertação, não vendo meios para deixar o Egito, foi pelo Senhor conduzido do Egito, passando pelo deserto até ocupar uma nova terra. Nessa nova terra, esse Deus de amor concedeu uma lei boa, concedeu uma lei que estabeleceu certos limites para a ação do homem. Quando o Senhor diz a Israel: não matarás,
está dizendo: não roubem aquilo que eu dei a outrem, que é a vida. Quando o Senhor diz: não adulterarás, diz: não roube aquilo que é tão caro para o outro, que é a esposa dele. Quando o Senhor diz: não cobice o trabalho do outro, o servo do outro, está dizendo: não queira tomar para si os meios de sobrevivência do outro. Vejam, irmãos, que lei extraordinária. Quando o Senhor diz: descansem um dia em 7, tenham um descanso, isso fazemos no domingo. O Senhor está dizendo: não roubem de vocês mesmos a vida boa que eu tenho oferecido a vocês. Trabalhem sim, trabalhar é bom por 6 dias, mas descansem um dia. E o homem sem Deus não compreende isso. E não compreende porque vive estressado. E porque dá muito trabalho aos cardiologistas. E porque a vida é dura, é pesada, porque não compreendem que Deus entregou uma lei boa, uma lei que contempla até um dia de descanso, irmãos. Eu nunca vi ninguém chegar à falência porque descansa um dia na semana. Eu conheço muita gente, e eu fiz isso também, que estudou, chamávamos de vestibular, e no domingo descansou, e ainda assim foi aprovado. Tudo certinho. O amor de Deus se vê, portanto, numa lei maravilhosa. O amor de Deus para o seu povo se vê no estabelecimento de juízes. Sim, houve uma época em Israel em que cada um fazia o que queria. O Senhor decidiu então dar alguns juízes para que o povo não se perdesse, não se brutalizasse em seus instintos. O Senhor deu profetas como Isaías, que lemos nessa noite. Sabendo do clamor do povo por uma monarquia, Deus deu a Israel bons reis. Um exemplo desse é Davi. Alguns foram terríveis, mas Deus abençoou em meio a um pedido do coração do povo, homens como Davi. Deus deu nos dias de Jesus, João Batista. Mas Deus, acima de tudo, deu de si mesmo no ministério de Jesus. O amor de Deus se vê na pessoa de Jesus, que veio a este mundo e fez o bem. Diz a palavra de Deus que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tendo feito o bem e curado oprimidos, o que aconteceu com Jesus? Foi rejeitado, foi condenado, foi morto, foi sepultado de verdade. O corpo dele, morto, foi lançado num túmulo muito bem vigiado. Mas ele ressurgiu dos mortos, está vivo e cheio de glória. E o que ele faz hoje? Ele nos prometeu salvação. Mas o que ele faz por você que já foi perdoado por ele, portanto salvo? Será que ele te amou, Tiago, ao te dar a condição de salvo, e isso é tudo que ele fez? Hoje ele intercede por você, meu irmão. É o que ele faz, irmão Antônio. Diz a palavra de Deus que ele é o nosso intercessor. É aquele que diz: Antônio foi lavado por meu sangue, é meu. É aquele que diz: Simone, é verdade, ela pecou contra mim, mas ela creu em meu nome, e eu a amei, eu a recebi. O meu sangue lavou a minha filha de todo o pecado. O amor de Deus se vê ao máximo na pessoa de Jesus. Eu convido você a olhar para a palavra de Deus com a lupa da fé, aumentando ao maior grau possível todas as promessas de redenção que há na palavra de Deus, para que isso transforme a sua vida e nunca mais, em crise de baixa autoestima, você diga que não tem valor. Que você olhe para si mesmo e diga: esse pecador condenável, maldito, foi amado pelo Deus eterno. Foi lembrado por Jesus na cruz. E antes da cruz, Jesus disse na oração sacerdotal aos seus discípulos: Pai amado, eu aqui estou agora rogando a Ti, que tenha misericórdia, que dê a Tua paz, não apenas a estes que estão aqui comigo, mas a todos aqueles. Eu rogo por todos aqueles que pela Tua palavra hão de crer em meu nome. E há nome lá na mente de Jesus. Eu rogo por um Eliel que vai crer em meu nome, lá no século 20. Eu rogo, Pai, por um Rubens,
que viverá num continente que as pessoas que estão me ouvindo agora nem sabem que existe, mas ele crerá em meu nome. O amor de Deus, irmãos, se vê na Escritura, que nos apresenta o cuidado de um Deus que poderia desistir de todos nós, abandonar esse mundo com justiça, elencar toda a miséria da história da humanidade, toda a gravidade dos nossos pecados, aquilo que temos feito, e dizer a si mesmo: está mais do que justificado não tolerar essas pessoas. Mas Ele escolheu nos amar e enviou Jesus para nos salvar. Moody escreveu que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. A Bíblia Sagrada, lida, tem mudado a sua vida. Jesus é o Deus que garante redenção por amor. Diz Isaías: eu sou o Senhor. Isaías falando em nome do Senhor. E fora de mim não há redenção, não há salvação, não há Salvador. Pergunto a você: qual foi a grande promessa que Jesus nos fez? Vamos ler aquilo que João diz sobre isso? 1 de João, capítulo 2, verso 25. Ao falar do Filho de Deus, Jesus, João resume a promessa de Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. É ou não é declaração de amor por você, ao dizer que esse Deus oferece salvação eterna, salvação para quem nele crê, porque Ele quer abençoar esse crente com um relacionamento ininterrupto, duradouro, na verdade, eterno com Ele. Você já imaginou isso? O Deus Todo-Poderoso, porque é claramente distinguido por seu atributo extraordinário, que é o amor. Esse Deus diz: eu quero as minhas criaturas comigo, aqui perto de mim. Esse Deus diz: mas como eu sou santo e é impossível que eu tenha comunhão com o pecado, e eles estão no pecado, eu providenciarei segundo a minha lei justa um meio para que eles sejam perdoados. Eu me darei em sacrifício, e a todos que creem a minha justiça será imputada de tal modo que eles serão perdoados, não haverá dívida. E todas as vezes que um inimigo disser: vocês são indignos de viver na presença do Deus Santo, eles poderão dizer: mas o Deus Santo estabeleceu um caminho perfeito para que sejamos aceitáveis a Ele. Ele morreu em nosso lugar, nós cremos nele e somos herdeiros desse plano bendito. O sangue de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, nos lavou. Nós podemos sim viver com Ele. Meus irmãos, vocês já imaginaram quão grande é o amor de Deus em dizer que providenciaria salvação para que pudéssemos voltar à presença dEle, ter comunhão com Ele, viver com Ele eternamente? Você pode vislumbrar isso? Você que ama a sua esposa, e eu sei que aqui há muita gente bem casada que ama a esposa e que sofre ao pensar: e se ela tiver que partir antes de mim, como viverei? Você sabe o que é isso? O seu desejo de viver uma história sem fim com os seus filhos que você muito ama. Pois bem, o Deus Santo tanto nos amou, e isso não é facilmente explicável. Eu poderia explicar facilmente se Ele decidisse me eliminar, me destruir, me descartar. É preciso olhar para a grandeza de um Deus que, sendo poderoso, eterno, ainda que a humanidade inteira decida não dar glória ao nome dEle, Ele continuará sendo o mesmo Deus que é. Ainda que eu e você nos neguemos a glorificá-lo, Ele continuará sendo quem Ele é. Ele ainda assim disse: pois eu quero essas pessoas que criei com amor, para que vivam eternamente comigo. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a grande declaração de amor por você. Deus demonstra o quanto nos ama ao nos convidar a uma vida eterna. Por isso Ele em Jesus nos redime. Entendem, irmãos? Porque é triste que tenhamos
tão farto acesso à palavra de Deus, e haja entre nós cristãos que não leem a palavra de Deus. Nós podemos receber a Bíblia impressa de graça. Aqui há muitos irmãos como o irmão Ari. Basta que alguém diga: eu quero um exemplar da Bíblia Sagrada. Pastor Hugo, irmão Ari, imediatamente colocarão na mão de vocês uma Bíblia. Mas vejam bem, irmãos, quase todo mundo tem um smartphone na mão. E gratuitamente, como eu tenho, você pode baixar um aplicativo. Até no modo offline, você pode ler a Bíblia em diversas versões, em diversas línguas. Como é triste que tenhamos a palavra para examinar, e haja quem escolhe não examinar as Escrituras que nos apresentam, que nos revelam o amor de Deus. Spurgeon disse que há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias para escrever condenação com seus próprios dedos. A Bíblia não usada, com tanto pó, que você pode escrever condenação. Deus nos permita, a cada dia, acordar com um desejo santo, gostoso, agradável, de examinar as Escrituras, a fim de encontrarmos Jesus, em quem temos redenção eterna. Digo mais uma vez, a palavra de Deus é uma longa e bela carta de amor do Criador por sua criação. O amor revelado na palavra de Deus tem um nome. O nome dele é Jesus. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Mas antes de orar, eu peço a você que, mais uma vez, recorde aquilo que você leu da palavra de Deus. Se possível, baixe a sua fronte. Se você quiser, feche os seus olhos. Faça de conta que não há mais ninguém aqui perto de você. E faça 3 perguntas a si mesmo. A primeira pergunta, eu sugiro, pergunte a você mesmo: Deus tem aprovado a sua vida? Como você vive? Como você está? Você tem recebido a aprovação da parte de Deus? Uma segunda pergunta que eu te faço: você, ao compreender a palavra de Deus, percebeu que precisa mudar de vida? Ao ler a palavra de Deus, você percebeu que precisa mudar? Uma terceira pergunta que te faço: se você ainda não é crente em Jesus, por que não entregar a vida dele, a sua vida, aos cuidados dele agora? Eu quero orar por você. E se depois de ter ouvido a palavra, você decide pela fé entregar a sua vida a Jesus, eu peço que ao final deste culto você fale comigo ou com o pastor Hugo. E nós oraremos por você. E nós orientaremos você. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, porque tudo que foi preparado nesta noite em culto, preparado foi para a maior glória do teu santo nome. Mas o Senhor nos permitiu testemunhar de tudo isso. Que noite especial. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Amamos a palavra do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por teu tão grande amor revelado em tua palavra. Nós sabemos que Jesus, o nosso Salvador, é o nosso Salvador, porque muito nos amou. Permitas, ó Deus, que vidas aqui perdidas, sem Cristo, sem salvação, considerem confiar plenamente no Senhor, declarando que Jesus Cristo é o seu Salvador nesta noite. Ó Pai, salva vidas por tua graça e para a tua glória, e ajude-nos a cuidar daqueles que o Senhor tem chamado da perdição para a vida eterna. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, abençoe o teu povo que aqui toma o nome de Igreja Batista Plenitude. Ajude o teu povo a continuar pregando a palavra da verdade para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos mais e mais. Parabéns.
Eu quero pedir o auxílio de 2 levitas que peguem os varais e levem este móvel santo para um pouco mais para lá, por favor. Nunca leu Levítico, não? Não põe a mão de qualquer jeito, hein? Usar e aiô. A arca do Antigo Testamento não tinha rodinha, né? Obrigado, Harrison. Pedirei a um outro irmão levita também que diminua a luz aqui da frente. Eu não sei se fará tanta diferença assim. Este é um levita multitarefário, é? Da casa de Asaf. Eu disse ao início do culto que levaria um mês e vi que meu pequeno gracejo causou um reboliço, um desconforto tremendo. Perdão por isso. E em razão disso, a gente quer concluir o culto, permitindo que os irmãos vejam a foto que foi tirada hoje de manhã. Ainda não chegou na metade, viu? Mas não foi só para que víssemos. Não foi só para que víssemos que eu pedi que a foto fosse exibida. Eu pedi que a foto fosse exibida para que eu possa dizer que ainda tem lugar para mais gente aqui. Então esta mensagem tocou o seu coração e você gostaria de estar entre os que creem em Jesus Cristo. É a melhor decisão que você vai fazer em toda a sua vida. E nós queremos orar por você. Talvez você serviu o Senhor antes, em outro momento da sua vida, e por qualquer razão se afastou. Mas hoje, em resposta à palavra de Deus, você quer voltar. Talvez você está visitando igrejas, procurando uma igreja para congregar. Ou talvez você já tomou, inclusive, uma decisão que quer unir-se a esta igreja. Alguém que ainda não foi batizado e deseja ser batizado. Eu lhe encorajo, incentivo e me coloco à sua disposição. Procure a gente, para que a gente possa orar com você, para que a gente possa lhe dar orientações.
há lugar para mais gente, com certeza há, porque aqui não é um amontoado de gente, isso não queremos, mas pessoas que se amam e antes disso ainda, amam de todo o coração o Senhor Jesus Cristo, aquele cujo amor está revelado na palavra como ouvimos nesta mensagem. Curve, por favor, a cabeça, feche, por favor, os olhos. Igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.